Rabbit holes. Rabbit holes é um conceito da internet que consiste em coisas que você acaba se aprofundando mais do que você deveria. Por exemplo, você começa a pesquisar sobre algo, só que daí tem mais informação e mais coisas do que tu esperava encontrar e você não consegue mais parar de ver sobre. E quanto mais tu se aprofunda, mais bizarro e complicado pode ser que fique o assunto. O outro tipo de rabbit hole que tu pode acabar caindo é caso tu entre no site Piores Coisas pra Vender. Nesse site você encontra coisas como uma almofada que tá escrito pinto de cachorro, um liquidificador movido a gasolina, ou até mesmo um refine suas bolas, seu imbecil. Eu não vou explicar em voz alta pra que isso serve, vocês que pausem aí pra ler. E basicamente você se pega não conseguindo mais parar de scrollar pra ver produtos completamente aleatórios e toscos. Parabéns, você caiu na toca do coelho. Há diversos assuntos desse tipo que eu encontrei, principalmente no Reddit. Sério, tem muito iceberg de rabbit hole, meu Deus do céu. E justamente lá eu acabei encontrando um iceberg brasileiro de rabbit holes. Ele foi feito por um usuário chamado Gus Gustavo e é ele que eu vou usar de base nesse vídeo. Ele anda sempre atualizando constantemente o iceberg. Eu vou deixar o link na descrição caso vocês se interessem e queiram dar uma olhada. Porém vão ter alguns tópicos desse iceberg que eu não vou abordar aqui nesse vídeo, tanto por não serem muito adequados pro YouTube ou por serem assuntos muito nichados que eu não consegui encontrar muita informação a respeito, ou coisas que eu não tô muito afim de me aprofundar e nem de falar aqui no canal. Eu me chamo Hayaz e seja muito bem-vindo ao meu canal. E bora bater a meta de 2.000 inscritos? Eu te agradeço desde já pelo teu apoio, meu querido, minha querida. Espero muito que tu goste desse conteúdo. Enfim, sem mais delongas, bora! Fabiano Honorato era um homem de 41 anos que surgiu na internet bem na época do Orkut, e por vários anos na internet ele se meteu em diversas polêmicas que envolviam certas coisas bem bizarras, incluindo... Ele morava em São José, em Santa Catarina, com sua madrasta. Ambos não trabalhavam e viviam de ajuda de vizinhos e vereadores da região. A mãe do Fabiano morreu por volta de 2006 e seu pai morreu no início de 2012. Fabiano supostamente havia trombose e labirintite. Pelo menos esse era o motivo que ele usava como desculpa pra não ter que trabalhar. O que fez ele ficar conhecido na internet foi devido à sua obsessão pela Lola Bunny e também suas declarações de amor extremamente medonhas para essa personagem dos Looney Tunes. Agora você vai ouvir uma declaração de amor que eu fiz para a Lola Bunny. Essa declaração de amor é uma prova que eu realmente amo a Lola Bunny de coração. Escute e preste muita atenção. Essa música é pra você, Lola Bunny. Na época, ninguém levou muito a sério por pensar que era só um troll de internet. Porém, ele acabou sumindo por uns anos e ele voltou pra internet no ano de 2012. E foi nesse ano que as pessoas começaram a perceber que esse cara realmente precisava de ajuda. Ele dizia coisas como que tinha vindo de outra dimensão, especificamente da dimensão dos Looney Tunes, e que seu objetivo aqui na Terra era ajudar as pessoas dando conselho a elas. E ele às vezes também afirmava ser o próprio Pernalonga porque ele amava a Lola Bunny. A partir do ano de 2013, o Fabiano trocou a obsessão que ele tinha pela Lola Bunny do nada por outra personagem de desenho infantil. E acreditem ou não, meus amigos, essa personagem era a Rainbow Dash do My Little Pony. Pois é. Foi aí que ele começou a escrever fanfics do My Little Pony e vídeos em seu novo canal, onde ele cantava, dançava e xingava as pessoas que fossem contra o desenho. E a fandom do desenho meio que não gostou nada disso, pois as pessoas estavam começando a estereotipar que quem era fã do desenho também agia igual o Fabiano, apesar de ter algumas pessoas que o apoiassem porque tem gente maluca pra tudo. Em 2006, quando ele começou a sua obsessão pela Lola Bunny, ele ficava no Orkut fazendo vaquinhas e pedindo ajuda pra conseguir comprar coisas dela, tipo bonecas, copos, camisetas, etc. E ele também havia criado uma comunidade de casal deles dois. Em 2008, ele gravou 3 vídeos intitulados Me Ajudem Parte 1, 2 e 3. Todos tinham cerca de 10 minutos. E era basicamente ele como sempre pedindo ajuda pra comprar coisas dela, repetindo isso o vídeo inteiro e mencionando todos os produtos possíveis existentes dela. E ele também pedia pra que dessem pra ele um PlayStation 3 e um PC personalizados e que pintassem o quarto dele com coisas relacionadas a Lola. Ele dizia nos vídeos que as pessoas ao seu redor o discriminavam, que ele precisava de ajuda psiquiátrica, e ele negava que precisava de ajuda, mas ao mesmo tempo ele também dizia que o caso dele era muito raro. E foi essa época que ele sumiu da internet e voltou em 2012. Um tempo depois, ele deletou o canal que ele tinha aqui no YouTube a pedido de sua madrasta. E infelizmente ou felizmente é muito difícil encontrar os vídeos dessa época hoje em dia. Só que meses depois ele acabou voltando com aquele canal novo. Em meados do final desse mesmo
mesmo ano, ele começou a gravar vídeos saindo de casa e algumas vezes com seus amigos, se demonstrando supostamente mais saudável mentalmente. A partir de agora eu vou contar as polêmicas mais pesadas sobre esse cara, então estejam avisados. Ainda nesse ano de 2012, o Fabiano começou a confessar no seu Ask.fm que ele uma menina de 4 anos quando ele tinha apenas 12 anos, mas que ele pagou muito caro por isso, mas ele nunca revelou como. Depois ele acabou confessando que o nome dessa garota era Rosana, e tempos depois as pessoas na internet começaram a criar teorias que conseguissem relacionar esse caso e ele ter pagado caro com a sua obsessão pela Lola Bunny, mas ninguém nunca conseguiu encontrar uma resposta. Porém depois, sempre que as pessoas lembravam ele desse evento, ele respondia coisas como "não me julgue pelos meus erros do passado", e às vezes ele se irritava e xingava todo mundo em caps lock. Além de tudo isso, há um outro caso em que Fabiano acabou caindo em uma armadilha que fizeram com ele. Primeiramente, fizeram um fake de uma menina de 12 anos e começaram a conversar com ele. E acabou que, bem, ele era realmente mesmo. E pouco tempo depois, outra pessoa criou outro fake, só que agora de uma menina de 9 anos e adivinha, ele começou a flertar, falar coisas nojentas e pervertidas e chegou até a mandar fotos pra ela. Agora que a batata dele tava assando, ele fez um vídeo dizendo que não era e que tudo isso era coisa do passado, mas o que ele conseguiu de verdade foi só confirmar que ele de fato era. E nesse vídeo ele soltou a sua famosa frase. Essa frase virou meio que um meme devido ao erro dele na hora de pronunciar museu, e isso acabou virando a marca registrada de Fabiano. Logo depois ele apagou o vídeo, pois ele recebeu muito hate, porém as pessoas conseguiram repostar. Vou deixar um trecho pra vocês verem. Olá, tudo bem? Hoje nesse vídeo eu vou falar algumas coisas para os meus fãs do meu Facebook e do meu canal do YouTube. Na verdade eu vou explicar algumas coisas. É o seguinte, tem pessoa que está espalhando coisas de mim, coisas do passado sobre mim, que na verdade não sou mais. Aqueles negócios que alguns avacalhadores que estão espalhando sobre mim, não sou mais. Pedofilia. Isso eu não sou mais. Eu era. Mas não sou mais. Passado é passado e quem vive do passado é museu. Então esses avacalhadores são museu. Porque quem vive do passado é museu. No ano de 2015, após todas essas polêmicas, Fabiano simplesmente desapareceu para sempre da internet e ninguém nunca mais teve notícias, exceto no ano seguinte, que um conhecido de Fabiano foi até a página do Facebook dele e fez a seguinte postagem, abre aspas, esqueci. Eu não sei se eu contei o que aconteceu com o Fabiano, acho que foi em outro post. O pai e a mãe do Fabiano, após morrerem, deixaram a casa onde ele mora sobre usos e frutos, para quando eles morressem, passasse para a mão do Fabiano e do irmão dele. O irmão dele apareceu aqui em casa, todo santinho, falando que o casal que cuidava dele estava com segundas intenções e que estavam querendo tirar a casa do Fabiano. Com muita luta, conseguimos expulsar o casal de lá e o irmão do Fabiano e a atual esposa foram morar na casa junto com o Fabiano no lugar do antigo casal que era cunhado da primeira mulher do irmão do Fabiano. Acontece que o irmão santinho se tornou o maior demônio. Ele nos enganou. Na verdade, tanto ele quanto o outro casal queriam passar a perna no Fabiano, mas o primeiro casal queria cuidar do Fabiano e ficar com a casa em troca. Já o irmão do Fabiano, com a intenção de ficar com tudo pra ele, tirou o casal de lá e entrou na casa com a falsa proposta de cuidar do irmão. Na verdade, ele queria entrar na casa, internar o irmão como louco e ficar com tudo pra ele sozinho, até mesmo com o dinheiro que minha mãe conseguiu pra ele. Saláriozinho por ele ser órfão de pai e mãe e ser portador de necessidades especiais. O irmão ia sacar o valor na caixa todos os meses e não dava um centavo pra ele. O Fabiano comia comida estragada e eles assavam carne todos os finais de semana com o dinheiro dele e não dava nem um pedacinho pra ele. Então, pra conseguir tirar o Fabiano de casa, ele começou a juntar provas e graças a um vídeo que fizeram o download e depois o upload no YouTube, no qual ele confessava ser o irmão levou uma cópia para o médico para acusar ele de louco e conseguir internar o Fabiano no sanatório por 6 meses ou mais. Acontece que o Fabiano não é louco. Ele, quando nasceu, fizeram uma radiografia na cabeça dele e viram que um lado não possuía massa cefálica. Ele é portador de uma má formação cerebral, a cefalia, por isso tem dificuldade de falar e de se locomover. Como ele foi internado como louco, começaram a dar remédios fortes pra ele, no qual seu problema só piorou. Minha mãe disse que a última vez que o viu, ele não conseguia nem andar e ele salivava muito devido ao medicamento. Quando minha mãe soube, foi direto para procurar recursos e tirar ele de lá. Vieram 3 assistentes sociais e deu até a polícia no meio. O caso foi ajuizado e a assistente pediu para minha mãe não se envolver mais e deixar nas mãos da lei. E delas que iriam cuidar do safado do irmão dele. Depois disso eu não sei mais o que deu. Eu só sei que foi tanta armação pra cima daquele coitado que no final ele não podia mais confiar em ninguém.
Até o irmão queria ver ele morto pra ficar com a casinha dele, muita tristeza. Eu lembro quando ele vinha aqui em casa pedir joguinho pra mim, ele incomodava muito, queria mexer no PC, etc. Eu ficava com raiva dele, procurava fugir ou fechar a porta pra ele não me incomodar. Sinceramente, se arrependimento matasse, eu não estava aqui postando isso. Foi basicamente assim que acabou essa história. Pessoas teorizam que ele estaria internado e outras dizem que ele morreu, mas ninguém sabe absolutamente nada. Isso tudo que eu contei é só um resumo que eu peguei de posts que eu encontrei pela internet. Porque se tu for pesquisar mais a fundo, tu realmente deve encontrar muito mais coisa bizarra sobre esse cara, e caso você for, boa sorte caindo nesse rabbit hole. Essa cidade talvez seja a verdadeira Silent Hill brasileira. Paranapiacaba é uma pequena cidadezinha que fica dentro do município de Santo André, que tem construções que lembram bastante a Inglaterra. Ela foi considerada o rabbit hole brasileiro nesse iceberg devido ao lugar possuir diversas lendas de todos os tipos, e a cidade ser coberta por um nevoeiro bizarro que lembra bastante o jogo Silent Hill. Paranapiacaba foi inaugurada em 1867, criada especialmente para receber imigrantes ingleses que eram contratados para trabalhar na construção de uma ferrovia que transportava café. É por isso que toda a vila foi meio que construída no estilo da Inglaterra. E uma coisa da hora é que construíram meio que uma réplica do relógio do Big Ben lá de Londres. Uma das lendas mais famosinhas da região é a do vigia noturno. Basicamente, antigos moradores comentavam sobre o vigia noturno, que era encarregado de verificar casa por casa na vila, sempre com 3 batidas na porta. Se estivesse tudo bem, era só responder com 3 batidas de volta, que daí ele ia embora e seguia com o seu trabalho. E caso tu não respondesse dessa forma, ele tinha permissão para entrar na tua casa para saber se estava tudo bem. Numa noite escura, com a neblina densa, nenhum dos moradores havia ouvido as 3 batidas como de costume. E quando amanheceu, descobriram que assassinaram ele, sem motivo, explicação ou pista nenhuma. Reza a lenda que, um dia depois de sua morte, todos os moradores ouviram as 3 batidas na porta e, como de costume, responderam com 3 batidas de volta. Todos achavam que o vigia só havia sido substituído, porém, meio que nunca houve o vigia substituto na cidade. Então fica a pergunta, o que será que aconteceu com quem não respondeu as 3 batidas? Também há relatos de moradores e antigos trabalhadores que à noite dava pra ouvir sons e sentiu o deslocamento de ar em alguns túneis, causados pelas almas dos trabalhadores envolvidos em acidentes de trens ocorridos durante a construção da ferrovia. Alguns contavam que ouviam os gemidos dos funcionários que morreram, além de vultos e um lugar específico em que as máquinas simplesmente quebravam ou paravam de funcionar sozinhas. Hoje em dia esse lugar tem acesso proibido e você não consegue mais ir lá. Tá doido, véi. Os Mutantes é outro meme bem famoso na internet que todos vocês já devem conhecer. Foi uma série de novelas da Record criada por Thiago Santiago que estreou em agosto de 2007. E ela tentava basicamente ser uma versão brasileira dos X-Men, só que entre muitas aspas, porque falhava da forma mais cruel possível existente. E como todos vocês já sabem, ela ficou muito famosa por suas atuações péssimas e seus efeitos visuais terríveis. E conseguiu ser uma produção tão ruim, mas tão ruim, mas tão ruim, que se tornou boa. E as pessoas começaram a gostar muito. Virou um tipo de shitpost. Houveram um total de 3 temporadas e se por algum motivo tu pensar, o que será que eu faço hoje? Já sei, vou maratonar Os Mutantes, ótima ideia. Os episódios estão todos completinhos no YouTube, boa sorte. A programação da TV Mochileira nos anos 90 era uma guerra bizarra das emissoras por audiência, com direito a matérias sensacionalistas e até mesmo soft em horário nobre, como a banheira do Gugu, por exemplo, que caso você colocasse no canal da SBT entre o horário da tarde, havia altas chances de tu de repente se deparar com altas rabas na tela da tua TV. E nessa época não existia internet. Nesse horário as crianças passavam a tarde revirando os canais procurando desenhos pra assistirem, então era quase impossível elas não se depararem com essa baixaria. Então a briga nos domingos era entre o Gugu e o Faustão, com seu programa Domingão do Faustão. Mas obviamente o Gugu sempre ganhava essa disputa, pois que vence o mais apelativo, não é mesmo? Mas né, o Faustão não era bobo nem nada. Eis que ele começou a apelar também, com seu clássico programa do sushi. Na banheira do Gugu, as garotas usavam biquínis. Já no Faustão, elas estavam completamente sem roupas, porém, obviamente, cobertas por sushis. E o objetivo da gincana era que os participantes comessem todo o sushi, até que em algum momento ela ficaria toda exposta. Só que não, porque obviamente vocês sabem que não quer mostrar nada. Só queriam que as pessoas ficassem ali assistindo, na esperança de ver alguma coisa, sendo a época que isso era o máximo que as pessoas tinham desse tipo de conteúdo. Nem um pouquinho apelativo, né? Imagina. E, gente, eu não sei o quanto eu posso me estender falando sobre esse rabbit hole, porque realmente tem coisas muito desmonetizáveis. A TV nessa época era basicamente, né? Porém, pra finalizar essa camada com chave de ouro, eu irei citar alguns momentos bem aleatórios e bizarros da TV Mochileira dessa época que eu achei uma publicação. O Ratinho sempre trazendo pautas super relevantes pra sociedade, as malandrinhas sendo entrevistadas pelo João Dória, coelhinhos no teste de fidelidade do João Kleber. Oh, que fofo. O número de telefone da Shakira. Será que não funciona? Eu vou tentar ligar, peraí.
Não funciona. Mas que desgraça de animação é essa, Rede Globo? Eu quero morrer. Há cerca de 2 anos atrás, o youtuber Michael Kister postou um vídeo reagindo a uma mulher que saía xingando tudo e todos pela rua. Isso aqui é uma demônia. Olha o que esse povo fez, Brasil. Olha que escândalo. Aqui uma idosa toda destruída, me pirraçando. Aqui tem outro demônio, ó. Essa mulher me agrediu. Esse rapaz me agrediu. Aqui, ó. Esse rapazinho lindo aqui, ó, que parece com o Rubinho. Por que será que ele tá me agredindo? Para com isso, para com isso. E essa família aqui, quem é essa família? Para com isso, para. E aparentemente essa mulher fazia isso sem motivo nenhum. À primeira vista parecia ser algo cômico e engraçado. Porém, após ele postar, ele achou melhor apagar esse vídeo, pelo motivo dele ter descoberto que existia uma história muito pesada por trás. Todos os vídeos dela seguiam o mesmo padrão. Vídeos curtos em que ela sempre saía filmando e xingando qualquer um que aparecesse na frente dela. Podia ser criança, adultos, exceto os animais, que ela sempre tratava com carinho. Bom dia, bebê. Você é imortal em Cristo, bebê. Iau! Diziam que as pessoas estavam perseguindo ela, Você sabe me dizer por que essa moça tá me perseguindo? que ela seria dona daquele espaço em específico em que ela estivesse, que as pessoas ali estariam invadindo, sempre citando também aleatoriamente o nome de pessoas famosas e dizendo que essas pessoas estariam conspirando contra a vida dela. Enfim, depois vocês entenderam do que se trata. Ela também tinha uma página no Facebook que já estava inativa já faziam quase 2 anos, chamada Ministério Etron, na qual as publicações dela seguiam essa vibe. Pois é, e também outras publicações como... Chega a ser engraçado no começo quando você ainda não conhece. O nível de loucura da mulher faz tudo parecer algo muito cômico. Só que no momento em que você se aprofunda e descobre o que há por trás, você infelizmente não consegue mais ver tudo isso da mesma forma. A mulher em questão se chama Luzimar Agostinho da Silva, de 53 anos, e ela sofre de esquizofrenia. Ela acredita que existe um culto de pessoas chamada pela própria o tempo todo de Simonistas, e que esse culto está conspirando contra a sua vida. Em resposta a isso, ela criou o Ministério Etron, que é anagrama para morte ao contrário, que é uma outra suposta espécie de culto na qual ela criou e se considera uma escolhida, se denominando em seus vídeos de a menina. E eu vou chamar ela assim, pois é como boa parte das pessoas na internet também chamam ela. Nos vídeos ela sempre começa dizendo bom dia Brasil, bom dia mundo, a data em que ela está filmando, e às vezes se referindo sobre uma tal de minha equipe. Nunca se soube o que de fato é essa equipe, ou se ela sequer existe de verdade. Ela sempre estava se referindo também a um tal de Simon, na qual foi o nome que ela usou para denominar o culto rival dela que eu citei. Em um vídeo que eu encontrei dela, ela também utilizou insultos racistas acusando o homem de agredi-la. Hoje é dia 18 de outubro de 2020. Esse negro me agrediu? Tá me ameaçando? Eu tô aqui no posto de gasolina que tem um aviãozinho, ó. Esse negro me ameaçando, mundo. Aqui, ó, o tamanho do negro me agredindo. Isso é crime. Eu não sei se isso aconteceu só nesse vídeo específico ou se ela agiu assim em vários. E outra coisa importante é que ela sempre se referia muito a pregos como se fosse uma espécie de alegoria sobre talvez as coisas que a incomodam, incluindo as vozes que fazem eco em sua cabeça, na qual ela se refere. Bom dia, Brasil. Bom dia, mundo. Hoje é dia 2 de dezembro de 2019, eu estou na Asa Norte. Tem uma pessoa que governa a minha vida para o mal, que quando eu atravesso essa avenida, Brasil, do outro lado do bairro da Asa Norte, a pessoa põe em meu corpo pregos cheios de ódio, violentos o dia todo, e também põe pregos cheios de milhões de demônios no meu corpo para me agredir o dia todo. Assim, toda vez que eu atravesso essa avenida, Brasil, essa pessoa que governa a minha vida para o mal faz isso comigo. A primeira teoria que surgiu na internet foi que a menina frequentava a igreja quando era mais jovem, que segundo os relatos foi o local em que ela conheceu o homem que abusou dela, e esse homem se chamava Simon. Por isso, esse trauma acabou mexendo com a cabeça da menina. Então ela acabou mentalizando que esse homem estaria sempre a perseguindo, e todos pra ela acabaram se tornando seguidores de Simon, os Simonistas. Essa teoria até já foi coesa, visto que também foi relatado que antes de frequentar essa igreja e tudo isso acontecer, ela era uma pessoa sã, era dona e fundadora de uma
empresa de ótica e também possuía 2 graduações. Basicamente, o currículo dela era muito bom. Ela era uma pessoa super capaz e inteligente. Fora que ela também possuía uma certa noção como gerir e postar em suas redes sociais e possuía até consciência de que precisava usar máscara durante a pandemia. Mas as informações que eu encontrei com mais veracidade até o momento foi através de um comentário do vídeo do canal do Ramsés, feito por uma garota que faz parte do grupo do Ministério Tron do Facebook. Lá, eles aparentemente postam diversas informações e estão sempre investigando e trazendo coisas novas sobre o caso. E bem, o que ela disse é que, resumidamente, é que a menina veio de uma família boa financeiramente, dona de estabelecimento e tal, e por volta dos 20 e 30 anos ela começou a apresentar sintomas de esquizofrenia, e por isso, infelizmente, abandonaram a coitada. E talvez esse seja o motivo dela sempre parecer estar vagando de cidade em cidade, e sempre parecer estar tentando sobreviver pelas ruas. Talvez ela não tenha onde morar. O Simon é sim uma pessoa real, e esse grupo conseguiu fazer contato por telefone. E a versão dele é que os dois apenas frequentavam a mesma igreja e apenas trocavam algumas figurinhas. Só que a menina acabou desenvolvendo uma obsessão violenta pelo cara e acabou ficando por isso mesmo. Os sintomas de esquizofrenia dela apareceram na idade correta que costuma aparecer, e os sintomas de obsessão também se encaixam na doença. O mais triste é que ela tinha sim condições de ser tratada caso a família ajudasse, mas eles infelizmente já a abandonaram há muito tempo. Ela também chega a ter momentos de lucidez, onde conversa com as pessoas na rua e pede dinheiro normalmente, porém ela só chega a gravar os momentos em que ela surta. O grupo também já fez contato com a mesma algumas vezes, e ao mencionar o Simon e o Ministério Tron e todas as coisas estranhas ditas pela mesma na internet, a menina só ficava nervosa e desligava na cara. Foi basicamente isso que eu encontrei até agora. Por favor, comente aqui embaixo caso você tenha alguma informação que eu deixei de falar, que eu vou fixar o teu comentário. Feijão humano é um termo brasileiro que surgiu na internet, equivalente a um termo que existe na gringa chamado local. Uma pessoa local é aquele tipo de pessoa que vem na internet e todos tiram sarro, mas essa pessoa em si não consegue compreender exatamente que estão rindo dela e não com ela, entende? Muitas vezes elas podem pensar que estão sendo admiradas pelas coisas que estão fazendo, mas todo mundo só tá ridicularizando. O significado dessa expressão foi tirada da música Real Hero, que ficou famosa por tocar no filme Drive de 2011, que também é tema dos diversos vídeos intitulados de A Saga do Feijão Humano. A Real Human Being and a Real Hero é o refrão da música. Feijão humano seria a tradução de Human Being, que é um trocadilho feito com Human Being. A música combina bastante com o protagonista do filme, que tem certas dificuldades para se comunicar verbalmente, e as características desse personagem combinam de certo modo com as pessoas que estão sendo homenageadas como feijões humanos. Na maioria das vezes, sempre são pessoas com dificuldades de comunicação e comportamentos imprevisíveis, instáveis emocionalmente ou psicologicamente. Mas mesmo assim, tem muita gente que acompanha, na maioria das vezes para tirar sarro, por pura curiosidade, por masoquismo ou pra ver qual foi a nova que ela aprontou dessa vez. A pura deep web da internet. Às vezes essas pessoas ficam sumindo por anos ou meses e logo depois reaparecendo. Feijões humanos sempre vão surgir nas profundezas da DeepTube. Nesse exato momento, deve existir milhares de bizarrices que a gente ainda não tem conhecimento, assim como o fundo do mar. São Tomé das Letras é um município turístico localizado no estado de Minas Gerais. Lá é um lugar muito bonito, repleto de cachoeiras e paisagens naturais. Porém, nessa cidade há também um grande mistério que até hoje não teve uma explicação correta. E esse mistério envolve um local específico que se chama Ladeira do Amendoim. Os carros, quando estão parados, bizarramente sobem a ladeira sozinhos. O fenômeno ainda é estudado, porém a teoria mais aceita é que tudo não se passa de uma ilusão de ótica. Acredite ou não, esse site era um grande patrimônio brasileiro. Você entrava nele e aparecia um JPEG com a qualidade bem cagada de um pudim, coisa que tu faz em 2 minutos no bloco de notas, salvando o arquivo como .html. E era só isso, basicamente. E o que tem de mais? Por que o pudim.com.br tá virando assunto aqui? E a resposta é que nem eu sabia, porque não fui eu que montei o iceberg. O site foi criado por Oswaldo José Simeão no ano de 2000. Sim, o Oswaldo, o grande Oswaldo. Acontece que em abril de 2015, o site do Pudim sofreu um ataque e foi hackeado. E você acha que isso não pode ficar mais aleatório? Pois eu te digo, meu amigo, ele foi hackeado nada mais nada menos que pelo Estado Islâmico. Daí a foto do Pudim foi trocada por um soldado com a música árabe tocando de fundo e um texto escrito Islamic State Hackers. Até hoje não se faz ideia do porquê que isso aconteceu, mas o site voltou ao normal no dia seguinte. Já pensou se a gente perde o tão valioso pudim.com.br? O que seria do Brasil?
Essa é uma história bem antiga e surgiu pelos fóruns da internet. Digamos que o Leonan destruiu seu videogame de uma forma bem inusitada. A história possui 4 capítulos e se passa no ano de 2002. Se tu pesquisar ela no Google, tu encontra bem fácil. E eu até poderia contar ela aqui, mas o vídeo ia se estender muito, então melhor não. Mas caso você for ler essa saga emocionante, bem, boa sorte. Esse aqui é mais um clássico da nossa história brasileira. Então já prepara a pipoca, porque tem bastante coisa pra falar sobre o nosso querido ET Bilu. A melhor coisa já feita pelo jornalismo brasileiro foi de fato a reportagem do Domingo Espetacular feita no ano de 2010. O nosso querido Urandir Fernandes de Oliveira, um grande ufólogo brasileiro, que também foi diretor de nada mais nada menos que o documentário da Terra Convexa. Sim, a Terra Convexa era o grande protagonista desse mini documentário feito pela Record. Havia uma pequena cidadezinha na qual ele estava organizando há uns 10 anos. Na época, essa cidadezinha foi chamada de Zigurates, ou Projeto Portal. Essa cidade, ou projeto de cidade, ficava localizada no município de Corguinhos, no Mato Grosso do Sul. E segundo o nosso querido Urandir, esse lugar foi orientado a ser construído por alienígenas, como um tipo de refúgio para um apocalipse que ia acontecer aqui na Terra. Mais especificamente, o fim do mundo de 2012. Sim, esse lugar possuía toda uma comunidade que supostamente possuía contato com extraterrestres e até se comunicava com eles, e também se denominavam como uma cidade do futuro. As construções das casas tinham todo um estilo futurista, pelo menos na concepção de futurista dessa época. E hoje em dia, se tu vê as fotos desse lugar, parece muito que você tá vendo aquelas imagens de Liminal Space, Backrooms da vida e tal. Essa sede de Corguinhos recebia um pouco mais de 6 mil visitantes por ano, e era gente de todas as idades e lugares, e cada uma dessas pessoas chegava a gastar mais de R$700 com transporte, alimentação e hospedagem, totalizando 4 milhões de reais gastos por ano. E lógico, né, a maior parte dessa grana ficava toda com o Projeto Portal, com o nosso querido Urandir. O pacote incluía um tipo de treinamento, como se fosse um curso para entrar em contato com os alienígenas, que era o que todo mundo tava lá pra ver. Segundo o Urandir, o básico desse treinamento era praticar o controle emocional, porque assim você conseguia manipular as leis universais e o universo à sua volta. Confia. O lugar tinha diversos desenhos pelos cantos em devoção a esses supostos alienígenas, chegando até a parecer uma espécie de seita, tá ligado? Era um bagulho muito bizarro e absurdo. As construções do lugar, supostamente orientada pelos ET, construídas no ano de 1999, possuíam formatos bem específicos e eram feitos num estilo diferenciado, como se fosse um iglu, mas só até tu entrar nelas e perceber que eram só casas brasileiras comuns. Não tinha nada de futurista nenhuma. Só que segundo eles, essas casas aguentariam catástrofes naturais. Podia ter o que fosse, tornado, meteoro, tsunami, enfim, seja o que fosse, as casas ali supostamente iam tancar de boa. Confia. Lá existia um observatório e também um centro de pesquisa que supostamente iria prever todas as catástrofes. E o objetivo final desse projeto era que no meio dessa cidade tivesse uma pirâmide, porque foram supostamente os alienígenas que construíram as pirâmides no Egito. Um bagulho pra tirar dinheiro desses malucos teóricos da conspiração terraplanista e tal. Eu juro que eu não tanquei nada quando eles falaram na matéria com toda certeza que era em 2012 que ia acontecer todos esses desastres. Confia. Porque como eu disse, essa cidade era toda feita pra se proteger desse fim do mundo de 2012. Eu fico na curiosidade pra saber o que eles pensaram quando não aconteceu absolutamente nada no dia do fim do mundo. E um detalhe, eu não sei se eu tô muito velho, mas eu lembro que nessa época o Leão do Coisa de Nerd fez uma live de 24 horas esperando o mundo acabar. Foi muito curioso pra mim na época, porque essa foi a primeira vez na minha vida que eu vi algo desse tipo. E essa talvez tenha sido a primeira vez que alguém fez uma live de 24 horas aqui no Brasil. Eu acho que eu tinha uns 10 anos. Comenta aí embaixo quantos anos você tinha nessa época. Quando anoitecia, o Urandir conduzia todos pro meio do mato, em direção às galerias subterrâneas que teriam sido construídos pelos ET. E tinha também os rolês que finalmente levavam o pessoal pra fazer contato com esses seres de outra dimensão. E foi nessa parte da reportagem que começou todo o meme. Primeiramente, eles pediram pro pessoal do Domingo Espetacular que desligassem as luzes das câmeras, porque óbvio, os ET não gostavam de iluminação. Os caras tinham que obrigatoriamente filmar em 144p e com a luz apagada, por que será, né? E é daí que surge o ET Bilu, o bicho com a voz fininha que por algum motivo falava português perfeitamente com o sotaque daqui do Brasil, com a sua clássica frase: Bilu diz que quer dar um recado. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que
possui conhecimento. Um tempo depois, o CQC foi lá e também fez uma reportagem, só que agora de forma irônica. Dessa vez sendo a reportagem do Danilo Gentili. Em um dos episódios de um podcast, um dos participantes foi o João Mesquita, que é diretor do The Noite, e que também tava lá pra fazer a reportagem. E nesse podcast, ele contou como foi a experiência dele lá na cidade do ET Bilu. E em resumo, ele disse que durante aquele rolê noturno convencional, eles ficaram ironicamente fingindo que tava acontecendo alguma coisa, fingindo que estavam impressionados com tudo que tava vendo, fingindo que tava acreditando, porque claramente dava pra ver que tudo aquilo era um teatrinho bem cagado e mal feito, porque é muito óbvio que não existe ET nenhum ali, né, gente, pelo amor de Deus. O Danilo e o cameraman já tava bem putos, só que o João Mesquita disse que ficava tentando acalmar eles, dizendo pra eles fingirem só mais um pouco, porque, enfim, né, aquilo lá já tava uma bosta completa. Ele conta que fizeram ele e o resto do pessoal do CQC andar por horas no meio do mato, tipo de umas 8 da noite até umas 6 da manhã, pra vocês terem ideia, e nada do bendito alienígena aparecer. Daí, em um certo momento, o Danilo perdeu a paciência e pediu pra eles fazerem logo o ET aparecer, pra eles só filmarem e ir embora dali, porque ninguém aguentava mais. Daí rolou uma discussão entre os caras do CQC e os caras do lugar e tal, mas acabou não dando em nada. Daí no outro dia, o João relata que teve que ir no orelhão, meio que não tinha sinal de celular nesse lugar, então, né. E nesse orelhão, ele fingiu que tava falando com a chefe dele, e que ela disse que eles precisariam voltar, porque eles precisariam ir pra Brasília no dia seguinte e tal, que eles só tinham mais aquela noite, que o ET precisava aparecer logo, meio que jogando pra esse lado, tá ligado? Pasmem. 5 minutos depois, o bendito ET Bilu apareceu. E convenientemente, o Urandir que tava com eles no passeio da noite passada, não tinha ido com eles, porque ele estava, teoricamente, com a perna machucada. O ET ficava aparecendo em vários lugares diferentes, dando TP, tá ligado? E só iam seguindo com o carro, dando a volta pelo terreno e tal. Ele meio que fazia um esquema pra ficar sumindo e reaparecendo pelas matas. E o João, percebendo isso, acabou bolando o plano pra tentar pegar esse suposto ET no flagra. Ele meio que deu uma desculpa pra se afastar um pouco dali de onde eles estavam, e no momento que ele ouvisse o barulho do ET, ele ligaria a câmera e a luz na cara do ET pra conseguir pegar ele. Porque, convenientemente, pra gravar o ET, como eu já citei antes, tinha que ser no escuro total e somente com a luz noturna, que não dava pra enxergar porra nenhuma. No momento que ele mirou a luz, ele flagrou um cara de moletom com a cara pintada de verde usando capuz. Meu Deus do céu. Vocês só imaginem a bomba que esse cara viu nessa hora. Eu já tô até imaginando aqui o quanto eu ia rir se fosse eu vendo uma cena dessas. Meu Deus do céu. Esse ET falso, que na verdade era o próprio Urandir com a fantasia que provavelmente era horrorosa, meio que segurava uma lanterna e amarrava 2 arbustos nos braços. Assim ele conseguia se esconder e ao apagar essa lanterna dava toda aquela ilusão de ótica que tava desaparecendo misteriosamente, basicamente virando um arbusto. O que essas pessoas não fazem pra tirar dinheiro das outras, né? Meu Deus. Era um bagulho bem aqueles vilão do Scooby-Doo que se fantasia de fantasma, nossa. Voltando pro carro, ele meteu um migué nos caras que tava guiando a excursão, não revelando o que tinha visto. Só que na caminhonete que tava os caras do CQC, ele contou tudo. Ele disse que talvez tivesse filmado o Urandir pegando ele no flagra. Então eles ficaram com medo de ter visto demais e daí, sei lá, os caras matarem eles. Até porque eles estavam no meio do nada, então imagina a situação. Daí só meteram o pedalinho o mais rápido possível, vazaram, fi. Infelizmente, quando eles foram olhar as filmagens das câmeras, eles não conseguiram gravar o Urandir fantasiado. Ainda assim, a matéria saiu. Eles não contaram pra ninguém na época pra não perder a graça. Mas como eu já disse, a reportagem foi toda irônica e cheia de sarcasmo, sempre demonstrando que eles não estavam realmente acreditando naquilo ali. Há mais ou menos 2, 3 anos atrás, rolou um expose de uma garota que talvez tenha sido uma das, ou se não a mais babaca e irritante de toda a internet brasileira. Ou pelo menos uma das que foram expostas, pois em servidores do Discord, esse tipo de menina é o que você mais encontra. Sim, existe muitas, e elas só aumentam. Estou falando da Letícia Sykes. Eu lembro de quando rolou toda essa treta, só que na época eu fiquei com muita preguiça de me aprofundar nisso tudo, e acabei não vendo muito sobre. Ainda bem, porque por mim eu poderia continuar até hoje sem saber de nada a respeito. Então eu meio que só tô me informando sobre esse caso e escrevendo esse roteiro, e eu garanto a vocês que se não fosse esse tópico eu ia continuar seguindo a minha vida sem querer saber dessa mina. Resumindo, ela era mais uma daquelas garotas racistas de servidor do Discord, que gosta de irritar os outros, com ofensas gratuitas de todos os tipos, e gosta de principalmente atacar minorias, junto com a rodinha Ed de amigos. Aquele padrão de adolescente imbecil que na maioria das vezes só acha assim na internet. Porém, essa garota já tinha um histórico de merdas bizarramente grande, e o maior absurdo dessa menina que deixou todo mundo pistola das ideias foi que ela só tinha 13 anos e vendia pack. Sim, pack com conteúdo explícito. Meu Deus do céu. E tipo assim, meio que quem comprou e divulgou esse tipo de conteúdo literalmente cometeu um crime. E vocês sabem muito bem que os servidores do Discord são cheios de marmanjo.
Ela era dona de um servidor e era lá que a mesma cometia tudo aquilo que vocês já sabem. Por ela saber que a família dela nunca faria nada e, acredite ou não, eles apoiavam ela, suas ações nunca teriam consequências. Então meio que essa menina já era um caso perdido. A justiça no Brasil é uma piada e a única coisa que realmente podia parar ela, que seria o controle dos pais, não podia ser feito por eles serem pessoas piores ainda. Mas depois de tantos exposed das coisas bizarras que ela fazia e falava e de tanto hate que ela tava recebendo com razão e que ainda foi pouco, ela acabou sumindo da internet. Leno Brega, uma grande lenda e um grande mistério da internet brasileira envolvendo um cantor de forró, em que suas músicas são, bem, eu vou pôr um trecho pra vocês ouvirem. Além desse hit, também temos alguns outros, como Mulher Peidona, Relembrando Fodas e Fio de Pentelho. Esses foram o que deu pra falar no vídeo. Enfim, você já deve ter conseguido entender do que se trata. O mistério começou quando as pessoas começaram a perceber que a única coisa que havia sobre ele era a foto de capa de seu disco e nenhuma outra informação a mais. Ninguém sabia se esse disco existia de verdade. Não existia literalmente nada sobre essa pessoa, nenhuma rede social, absolutamente nada além das suas músicas postadas no YouTube. Por alguns anos na internet houveram investigações e, dando uma resumida no que se pôde concluir, é que o Leno Brega nunca existiu de verdade. As músicas atribuídas a ele nesse suposto disco pertenciam na verdade a outros artistas que produziam músicas de teor adulto e cômico, e o homem que aparecia na capa do álbum, bem, ele realmente se chamava Leno Brega, que atualmente é um senhor de idade e até rolou uma espécie de entrevista com ele pelo WhatsApp. E ele também foi um músico que nunca ficou conhecido pelas suas próprias músicas, mas sim com as músicas que atribuíram a ele nas redes sociais e sem sua permissão, e que nunca foram dele. Caso queiram saber desse tópico em específico com mais detalhes, vejam um vídeo feito pelo canal JJ ou JJ, não sei como pronuncia. Arquivo 1 é um canal no YouTube que posta chamadas antigas de programas brasileiros, só que os comentários dos vídeos são muito engraçados porque, por algum motivo desconhecido, é sempre gente xingando ele e ele xingando de volta. Tipo, na moral, o que é isso? E eu não faço a menor ideia onde o criador desse iceberg encontrou esse canal ou onde ele viralizou, porque eu pesquisei muito e não consegui achar nada falando sobre ele em nenhum lugar. Só sei que, segundo a explicação que foi colocada sobre esse tópico, acharam do nada uma conta do Google Fotos atribuída ao dono desse canal, e lá só tinha foto de... Um certo dia, entre o começo da década de 90, uma música misteriosa e desconhecida tocou em uma rádio aqui no Brasil. De fato, ela tem uma vibe muito bacana. E cara, eu não sei se é só comigo que acontece isso, mas quando eu escuto esse tipo de música dos anos 80 ou 90, sempre começa a vir memórias dessas épocas na minha cabeça, sendo que eu nem sequer era nascido ainda. Enfim, todo esse mistério começou no ano de 2013, quando um usuário chamado Jesse Popcoy, sei lá que porra de nome é esse, postou um pedaço da música, de mais ou menos uns 30 segundos, em um site chamado What's That Song, um site que consiste em basicamente você descobrir o nome de músicas, principalmente músicas desconhecidas ou perdidas. Caso tu possua o arquivo de alguma, tu pode postar o trecho lá, e com sorte aparece pessoas que a conheçam, ou pelo menos alguma alma viva, se a música for realmente muito desconhecida. Foi basicamente isso que esse usuário fez. Só que, como vocês imaginam, ninguém conseguiu descobrir nada. Ninguém nunca nem tinha ouvido falar. E, infelizmente, a publicação original e o perfil desse usuário foram deletados do site. Logo no ano seguinte, em outro site chamado The Spirit of Radio, surgiu um outro usuário chamado Peter, que também postou um trecho de 30 segundos dessa música, mas também não deu em nada por um bom tempo. Até que 2 anos depois, um outro usuário chamado Corey sugeriu que a música poderia pertencer a uma banda chamada Red Sector One. E de fato, os estilos eram bem parecidos, mas infelizmente essa probabilidade foi descartada. No ano de 2020, o canal aqui no YouTube postou esses 30 segundos que o Peter havia postado lá no site, e foi aí que tudo isso começou a realmente viralizar, e a música foi nomeada de Found My Mind. E também foi nesse mesmo ano que eles criaram um servidor no Discord com esse mesmo nome, realmente começaram a levar isso a sério. Eles então conseguiram entrar em contato
contato com o primeiro usuário que havia postado a música. E deu certo, ele entrou no servidor e conseguiu compartilhar a música completa. E foi durante essa investigação desse servidor que descobriram que a música supostamente tocou em uma tal rádio aqui no Brasil. E essa rádio se chamava Transamérica. Porém, isso já foi descartado e vocês logo vão saber o porquê. Eles tentaram entrar em contato com essa rádio, mas eles levaram o vácuo, foram ignorados completamente. Até que na metade de 2021, um youtuber chamado Wang, que segundo a eles foi um enviado de Deus para essa investigação, postou o próprio vídeo comentando sobre a música. Agora finalmente havia um fluxo de brasileiros ajudando nas buscas. Conseguiram então, de alguma forma, encontrar a gravação completa da transmissão do dia que a música tocou. E foi descoberto que em algum momento podia se ouvir falar o número da rádio, 959, que se referia à Rádio Cidade 959 de Recife. Essa era muito provavelmente, se não certamente, a estação de rádio exata que tocou a música, porque em algum momento também podia se ouvir falar cidade, enterrando de vez a teoria de que ela foi tocada na Rádio Transamérica. Essa Rádio Cidade foi uma extinta rádio que surgiu nos anos 80 e era transmitida entre vários estados do Brasil. Por fim, uma investigadora chamada X encontrou um usuário do Mixcloud chamado Davidson de Azevedo, no qual havia compartilhado várias gravações de sets de DJs dos anos 90 que havia tocado nessa Rádio Cidade de Recife em específico, só que mais uma vez eles levaram o vácuo. Encontraram duas possibilidades. A primeira é um cara chamado Ebel Valois, e a segunda um tal de José Roberto Mar, que foi DJ no ano de 1993. Ambos também não responderam. Já fazem quase 2 anos em que a investigação não é atualizada. Então, apesar de estarem bem próximos de desvendarem tudo isso, até o momento ainda é um mistério. Há mais ou menos 8 anos atrás, eu me lembro que tava começando uma monte de tretas entre os youtubers famosos da época. E me lembro de tudo isso começar depois daquele vídeo do Aron Félix cortando a placa de 100 mil inscritos. Eu não tenho tanta certeza se foi especificamente esse vídeo que causou todo esse efeito cascata no YouTube brasileiro. Vários tipos de mini cancelamentos e briguinhas no Twitter estavam acontecendo com bastante frequência. As famosas trocas de farpas. Se aproveitando disso, surgiu no YouTube o grande clássico canal Treta News, que basicamente cobria tudo isso e divulgava seus vídeos. Aí pronto, depois que o canal dele surgiu, toda essa modinha de troca de farpa só aumentou. Todo dia era fulano brigando com cicrano. Como o canal tava muito em alta, você já imagina que muita gente começava a briguinha boba de propósito, só porque sabia que ia aparecer no Treta News 5 minutos depois. E também é notícia... Felipe Neto troca farpas violentas com Felipe Castanhari no Twitter. Felipe Neto falou: Felipe Castanhari, você é feio. E o Felipe Castanhari retrucou: não, você que é. E essas foram as notícias de hoje. Só que o que todo mundo se perguntou nessa época foi, afinal, quem que é o dono do Treta News? O canal era apresentado por uma pessoa anônima que usava o famoso panda vermelho com efeito na voz. E mesmo depois de 8 anos com seu canal possuindo quase 5 milhões de inscritos, ele ainda segue se mantendo no anonimato. E é claro que houveram diversas teorias apontando que ele era o fulano de tal ou algum YouTube X ou Y, porém não é ele, esquece. Se o cara quiser continuar não revelando a sua identidade, devemos todos respeitar e aceitar que o verdadeiro Treta News são os amigos que fazemos pelo caminho. Eu juro que eu não aguento mais essa piada. Entre os anos de 2016 e 2017, foi escrita uma história no site Spirit Fanfic, chamada O Amor Entre Dois Irmãos, Brenda e Eu, com ortografia péssima, completamente cagada, escrita por um garoto. Esse garoto meio que era apaixonado por sua irmã e, além desse português que causa dor, essa história possui e outras milhares de bizarrices, algo que beira o shitpost, mas ao mesmo tempo parece ser algo meio preocupante uma criança escrevendo esse tipo de coisa. Calma lá, peraí, né? Infelizmente ou felizmente, a história foi apagada e o motivo foi por alguém ter mostrado pra irmã desse menino e provavelmente isso gerou muito constrangimento. Eu não consegui encontrar essa grande obra de romance do século XXI e é muito provável que ela tenha sido perdida. Em junho do ano de 1996, o Índio do Buraco, também conhecido como Índio Tanarô, foi avistado pela primeira vez em Rondônia. Ele era o último sobrevivente de seu povo, que infelizmente foi massacrado por fazendeiros e grileiros de terra durante a década de 80 e 90. Ele ficou conhecido por viver sozinho e isolado na densa floresta amazônica, e infelizmente faleceu em agosto de 2022, sem que sua etnia ou sua língua fossem descobertas e sem ninguém saber o seu verdadeiro nome. O homem resistiu ao contato com qualquer ser humano que não fosse indígenas até o fim de sua vida, e ele foi visto pela primeira
primeira vez por uma equipe de proteção ambiental no ano de 1996. Ele vivia em uma cabana popularmente conhecida como taperi, que consistia em uma estrutura feita com lascas e cascas de madeira, e também palmeiras e troncos de pau, coberta com palha do chão até o teto. A primeira coisa que ele sempre fazia era cavar um buraco e depois construir a casa, algo que não faz muito sentido pra gente, mas que pra ele, talvez isso fosse ligado à sua religião. Se acredita nisso, pois o índio nunca dormia dentro desse buraco e nem guardava nada lá. Ele geralmente dormia em uma rede que ele fazia em cima do buraco. Ele era considerado o grande símbolo da resistência dos povos indígenas isolados no Brasil. Entre a década de 1950, o município de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, costumava atrair a população do interior do estado e de outras regiões por conta do grande desenvolvimento da cidade. A farta mão de obra fazia os pais saírem de casa para trabalhar e deixavam suas crianças sozinhas, um cenário perfeito pro conto de terror trágico e misterioso que aconteceu nessa época. A protagonista dessa história, Célia de Souza, nasceu por volta do ano de 1920 no município de Rio Negro, no Paraná. Ela veio para Campo Grande nos anos 50. Ela carregava com si experiências em benzas e saravá e se tornou conhecida na Sapolândia, zona oeste da cidade. Sapolândia foi um nome provisório que a região possuiu e ela teve esse nome por conta das lagoas que juntavam bastante sapos. Toda a renda extra de Célia vinha da creche que a mesma conseguia manter em casa, cuidando de crianças cujos pais trabalhavam muito e acabavam deixando na posse de Célia. Esses pais trabalhavam em fazendas do interior e alguns ficavam até meses fora, o que era super comum nessa época, então essas crianças poderiam ficar na creche por todo esse período. Entretanto, elas viviam em condições completamente precárias, passavam fome, sofriam maltratos e algumas crianças acabaram morrendo desnutridas. E também haviam as bizarras sessões de magia, nas quais eram realizados sacrifícios com essas crianças. Ela também aparentemente não agia sozinha e tinha um parceiro chamado João Luiz, que nessa época estava na casa dos seus 20 anos. Esse João Luiz possuía uma moto e as pessoas costumavam dizer que quando essa moto roncava era porque alguém tava morrendo ou que alguma coisa muito ruim tava acontecendo. E em algum momento as pessoas, obviamente, começaram a perceber que essas crianças estavam desaparecendo. E depois de ser investigada, Célia foi presa junto com João Luiz. E assim ela confessou os crimes, confirmando que haviam crianças enterradas em seu quintal em pequenos caixotes. Em um dos laudos havia sido comprovado que uma delas havia morrido devido a uma forte pancada em sua cabeça. Porém, como todos vocês sabem, a justiça no Brasil é muito falha, e ela só ficou presa por 2 anos, pois segundo o juiz, não havia laudo que comprovasse que as mortes dessas crianças foram causadas por Célia. E no ano de 1971, quando ela foi solta, ninguém nunca mais teve notícias dela, assim fazendo ela virar uma lenda urbana da região. E é relatado que durante o tempo que ela ficou presa, ela acabou virando um ser completamente reconhecível, abandonado e que não falava com ninguém. Há relatos que dizem que Célia se mudou para o Paraguai, com o objetivo de aprimorar suas técnicas de bruxaria. Já outros apontam para e as lendas também dizem que ela virou um espírito maligno que agora ocupa sua antiga casa, pois a mesma voltou pra lá e foi onde viveu isolada até o fim de sua vida. A verdade é que ninguém sabe e talvez não queremos saber. Luiz Otávio, apelidado de monarquista da UFPR, é um cara que é famoso porque, por algum motivo, ele costuma se vestir e agir como se fosse um homem conservador do século XIX. E ele, inclusive, tem uma namorada que também se veste nesses padrões. Ninguém faz a menor ideia se eles são personagens ou se realmente levam isso a sério. Tem maluco pra tudo, né? Mas enfim, só posso afirmar que ele é de fato a coisa mais aleatória que eu vi enquanto fazia o roteiro desse vídeo. Fiquem com esse trecho e tirem suas próprias conclusões. Vocês sabem, o site X Vidraçarias não é apenas um site de sacanagem, entretenimento adulto. Depois daquele seu momento glorioso de alto prazer, é claro que você vai querer assistir um Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Ah, já tá tudo no mesmo site, né? Pra que sair? Olha que maravilhoso. E não ironicamente, parece ser melhor que baixar de algum outro site que tu tem chances de pegar vírus ou coisa parecida. O único problema é que pode ser que no meio do filme apareça alguma propaganda de mães solteiras na tua tela. Isso talvez corte um pouco a tua imersão. O
DR era uma banda de humor, cujo envolvia estilos como funk carioca, punk rock, gangsta rap e grindcore. Seu intuito era basicamente chocar quem ouvisse, abordando temas bem pesados como uso de drogas, violência extrema e até mesmo satanismo. Infelizmente o YouTube não deixa citar o nome da música que fez a banda viralizar, mas algum de vocês já deve conhecer qual é. Em junho de 2016, após mais de 10 anos de carreira, 2 dos 3 integrantes da banda foram condenados a 3 anos de prisão pela Justiça de Minas Gerais por supostamente incitarem crimes nas letras de suas músicas e suas sátiras serem muito ofensivas, assim anunciando o fim da banda. No ano de 1925, um aventureiro / explorador britânico chamado Percy Fawcett convidou seu filho mais velho, Jack, para acompanhá-lo na busca de uma cidade perdida. Cidade essa na qual ele nomeou de Cidade Z. Fawcett havia encontrado um documento conhecido como Manuscrito 512, que havia sido escrito por um bandeirante português, e esse documento dizia que essa cidade estaria localizada em algum lugar do interior do Brasil. Isso era tudo o que Fawcett precisava após ter dedicado vários anos de sua vida a encontrá-la, e foi assim então que ele começou a ter certeza de que ela realmente existia. E um fato curioso é que, antes de partir nessa viagem, ele escreveu uma carta na qual dizia que, caso ele não retornasse para casa, nenhum tipo de resgate deveria ser feito, pois se o mesmo não retornaria com a experiência de sua vida toda que ele possuía, era muito provável que as pessoas que fossem atrás dele também não conseguissem. No dia 29 de maio de 1925 foi onde se teve o seu último registro, que foi quando mesmo telegrafou uma mensagem para sua esposa, declarando que ele, seu filho e um amigo de seu filho estavam prestes a entrar em um território inexplorado. Sendo assim, os 3 partiram para atravessar a região do rio Xingu, um curso de água cujo começa no Mato Grosso e termina entre a margem direita do rio Amazonas, no estado do Pará. Ele possui mais ou menos cerca de 1979 quilômetros de extensão, e depois disso eles nunca mais voltaram, simplesmente desapareceram misteriosamente para sempre. Muitos afirmam que eles podem simplesmente ter sido mortos por índios selvagens nessa região, mas nunca se soube de fato o que realmente aconteceu. Uma tribo chamada Calapalos foram os últimos a relatar terem visto os 3. Não se sabe se realmente foram assassinados, se foram atacados por algum animal selvagem, se ficaram perdidos, tudo pode ter acontecido. E por muitos anos, houveram diversas missões de resgate, porém, nenhuma deu em nada. E tudo que conseguiram foram histórias dos nativos. E alguns deles até contaram versões mais viajadas, de que Fawcett teria perdido sua memória e estaria vivendo como chefe de uma tribo de canibais. E também existe a teoria que todos vocês estão imaginando agora, que sim, eles realmente acharam a cidade perdida, mas foram impedidos de voltar para que assim mantivesse segredo sobre a existência do lugar, e os 3 estariam vivos e vivendo lá até os dias de hoje. O mistério do sumiço dos 3 continuou sendo tema de jornais e livros sensacionalistas nas décadas de 1920 e 1930, até que a poeira deu uma baixada nos anos 40, até que uma década depois, no ano de 1952, Orlando Villaboas, ao conversar com indígenas do povo Calapalo, descobriu uma história de que 3 homens brancos haviam sido mortos há vários anos. Então Orlando relacionou essa história com as expedições de Fawcett. Os indígenas o indicaram uma ossada que estava enterrada sob uma árvore. Esses ossos foram recolhidos e foram enviados para serem examinados. Porém, a perícia não confirmou que eram os ossos de Percy Fawcett ou de seu filho ou do amigo de seu filho. Percy Fawcett serviu de muita inspiração para Indiana Jones. E pasmem, os filmes do Indiana Jones serviram de muita inspiração para Tomb Raider e Uncharted. Então, se tu pensar no efeito dominó, sem ele, provavelmente nenhuma dessas franquias sequer existiriam. Com toda certeza, ele se tornou a grande lenda. E o mais legal de tudo é saber que alguém tão importante dedicou anos de sua vida explorando milhares de quilômetros aqui do Brasil. Imagino o quanto ele deve ter se apaixonado por nossas florestas. Vinícius Gagueiro Marques, mais conhecido pelo seu nome artístico e também apelido que usava na internet, Yonlu, nasceu em Porto Alegre no dia 1º de setembro de 1989. Ele infelizmente tinha apenas 16 anos quando toda a tragédia aconteceu no ano de 2006. E ele infelizmente também foi a primeira vítima brasileira de a cometer esse ato terrível pedindo ajuda online. Vinícius era o filho único de Ana Maria Gagueiro, que era professora e psicanalista, e Luiz Marques, um ex-secretário de cultura que também era professor de universidade. Quando Vinícius tinha apenas 3 anos, ele se mudou para a França devido ao trabalho da sua mãe, e foi quando ele aprendeu francês, mas com 7 anos de idade, ele retornou novamente para o Brasil. E assim como a maioria dos jovens que nasceram durante a nossa geração, ele falava e escrevia inglês fluentemente, cujo aprendeu apenas
apenas assistindo TV e ouvindo músicas. Acredito que a maioria das pessoas que nasceram nos anos 2000 também aprenderam dessa forma. O Vinícius também aprendeu a falar um pouco de galês e também ler espanhol. Desde seus primeiros anos de vida, Vinícius aspirava seu talento musical, pois com apenas 4 anos ele já sabia tocar bateria, e um pouco mais velho ele aprendeu a tocar piano e guitarra. Os fones de ouvido era o caderno dele. Ele não levava nada, não ouvia o professor, mas mesmo assim passava por média em tudo depois. Foi como relatou a orientadora da escola Colégio Rosário, onde estudou Vinícius. E pra se ter ideia da sua prematuridade, com apenas 12 anos o moleque já lia Kafka, em que os livros falavam sobre existencialismo, imparcialidade e a angústia do homem moderno. Por conta da fragilidade que já possuía mesmo ainda sendo muito novo, aos seus 8 anos, Vinícius já fazia terapia. Ele adorava desenhar e, além disso, ele também adorava fotografar cenários urbanos e cotidianos. Porém, sua paixão verdadeira sempre foi a música. E ele sempre gravava suas músicas dentro de seu próprio quarto, juntamente com sua guitarra e seu teclado, e as editava por meio de um programa que tinha em seu computador. E compor músicas era um de seus hobbies preferidos. Temas como depressão, desilusão amorosa eram bem comuns em suas letras. E além de tudo, Vinícius também possuía uma boa aptidão para fazer críticas. Com apenas 13 anos, ele escreveu diversas críticas sobre a música pop da época. Ele sempre foi muito fã de Radiohead, Bob Dylan, The Clash, e entre outros, na qual ele julgava serem as bandas mais importantes do mundo para a história do rock, fazendo ele inclusive compilar diversas músicas dessas bandas em um CD e enviar para diversos amigos ao redor do mundo. Vinícius era um garoto muito bonito, mas infelizmente não era isso que ele via. Às vezes ele me dizia que achava que seu corpo estava caindo aos pedaços, relatou a mãe de Vinícius. Ele sentia que seu corpo se desintegrava, que seu rosto estava deformando, e às vezes isso era tão sério que ele precisava de um espelho para ter certeza de que estava tudo bem. Mário Corso, psicanalista de Vinícius, contou que o garoto estava numa crise prolongada de angústia. Não foi a primeira tentativa de dele, ele já havia tido crises anteriores que conseguiu contornar, tanto que uma vez ele se sentou na beira da cobertura e me ligou, relatou o psicanalista. Vinícius era um usuário assíduo da internet. Ele possuía um pequeno blog onde ele comentava sobre músicas, filmes, mulheres, frustrações. Falar sobre problemas existenciais também era algo bem frequente. E além desse blog, ele também participava de fóruns virtuais de discussão. Em um desses fóruns, ele fez amigos e também se tornou muito conhecido pelo seu enorme talento para compor músicas. Mas infelizmente, como na internet sempre há coisas boas, também sempre vão existir coisas bem ruins, pois nesses fóruns, o lado confuso e depressivo de Vinícius também encontrava abrigo. E foi em um deles que, infelizmente, o adolescente se deparou com pessoas que o incentivaram a levar adiante a ideia de dando dicas pra ele sobre a forma considerada mais eficiente de como partir dessa pra melhor. Porém, novamente, voltando ao lado bom de sua vida, Vinícius também teve a sua paixão. E essa paixão era por uma garota muito importante chamada Luana, que havia se mudado pra Porto Alegre em 2006. E foi pra ela que ele escreveu Mecânica Celeste Aplicada, nome definitivo para a música inicialmente batizada como Luana. Sabe aquela pessoa extremamente agradável de conversar? Ele era sensível, parece que a gente se conhecia há muito tempo, afirmou Luana. Vinícius e Luana acabaram criando uma grande amizade com um grau enorme de confiança. Ele mostrava suas composições e também passavam horas conversando no telefone. Começaram sempre no cinema juntos e até planejavam um futuro juntos, que infelizmente nunca aconteceu. No final de julho de 2006, a mãe de Vinícius encontrou a letra de uma música chamada Song sobre a cama dele. Assustada, ela imediatamente o chamou pra conversar. Porém, ele disse que era apenas uma música e que ela não deveria se preocupar com ele. Porém, Luana relatou que nesse mesmo período, Vinícius de repente começou a quebrar tudo que eles tinham. Não queria mais falar com ela, se isolou muito na sala de aula, sempre de fone de ouvido, muito quieto, e também havia parado de fazer piadinhas. Alertado pelo psicanalista de que seu paciente estava falando o pai de Vinícius abriu a barra de acesso do computador do filho e descobriu que ele frequentava um grupo virtual de Os três então se sentaram para conversar na sala de casa e após essa conversa, os pais não o deixaram mais sozinho por um minuto sequer. Mas aí ele começou a simular uma melhora, levava até o violão pra escola, parecia curado no mundo real. Na internet, porém, Vinícius pedia dicas sobre qual seria a melhor maneira de partir. Vinícius conseguiu criar uma fantasia para enganar os pais, dizendo a eles que queria fazer um churrasco para os amigos e que por ele estar interessado numa guria, ele preferia não ter os pais por perto naquele momento. E também dias antes, ele pediu um ingresso para um show que só aconteceria depois de sua morte. Ele simulou um futuro onde ele nunca pretendia estar. No dia 26 de julho de 2006, por volta de 11 horas e 15 minutos da manhã, os pais de Vinícius deixaram o apartamento. Por volta de meio-dia, Vinícius ligou para sua mãe, avisando que
que os amigos tinham chegado e que estava tudo bem. Às 1 da tarde, os pais deixaram o violão que estava no concerto na portaria do prédio, então Vinícius foi buscá-lo. Às 2 da tarde, Vinícius fez um post em um dos fóruns afirmando que estava tentando e pediu ajuda de outros participantes para que conseguisse ter êxito em sua tentativa. Vinícius recebeu milhares de dicas de usuários durante todo o momento. O último post foi feito por volta das 3:02. Horas depois, alguém no fórum disse: "Acho que funcionou", já que ele não entrou mais em contato. Por volta das 3:30, ambos, Vinícius e Yonlu, infelizmente foram a óbito. Às 3h45, uma amiga virtual canadense de Vinícius procurou a polícia de sua cidade para avisar que havia alguém no sul do Brasil tentando se Ela deu o endereço de Vinícius, que havia conseguido através de outro amigo virtual. A polícia militar então foi acionada. Ao chegar no apartamento, os policiais narraram ao zelador o que havia acontecido e a mesma achou um absurdo. Eram 4h10. A zeladora do prédio demorou cerca de 15 minutos para deixá-los entrar. Ela chamou o avô de Vinícius, que morava em outro apartamento do mesmo prédio. "Não é possível, só meu neto está aqui e ele está com os amigos numa festa", disse o avô aos policiais. Quando conseguiram entrar no apartamento, tentaram o reanimar durante quase 1 hora, mas infelizmente já era tarde demais. Esse foi o primeiro caso brasileiro com essa forma de tragédia sendo acompanhado online. Se as pessoas que o incentivaram fossem só um pouco menos sádicas, talvez essa história teria um final diferente. Mas como eu já disse, apesar de ser um lugar onde às vezes conhecemos as pessoas mais importantes da nossa vida, a internet também nunca falhou em ser um lugar podre, terrível e cheio de pessoas doentias. Mas pelo menos no fim de tudo, Yonlu/Vinícius deixou seu incrível legado musical, onde todos sempre poderemos ouvir o quão talentoso foi esse menino. E também teve até um filme muito bom sobre essa história dele, que boa parte das pessoas gostaram muito e disseram que valeu a pena cada segundo. Duende, o site da criança, era um site infantil feito em Flash durante os anos 90, que saiu do ar após a extinção do Adobe Flash Player. Há chances bem altas de, em algum momento, tu ter acessado esse site quando tu ainda era bem novo. Lá haviam diversos jogos bem simples, que basicamente visavam ensinar assuntos bem básicos pra quem tava nos anos iniciais de suas vidas. Apesar dele ter caído após o Adobe Flash acabar, o youtuber Arthur fez um vídeo relembrando o site, e as pessoas meio que conseguiram reviver. Então tu já pode acessar de volta, caso queira sentir um pouco de nostalgia. Todos nós sabemos que o Coisa Ruim morreu no dia 30 de abril de 1945. Pois bem, há uma teoria da conspiração bem viajada e famosa que diz que ele na verdade viveu até 1984 no interior aqui do Brasil. Pois é, acredite ou não, tem uma série de pessoas que garantem que o mochila de criança fugiu da Alemanha ao ver que ia perder a guerra e veio para o Brasil, onde teria se casado e vivido pacatamente no município de Nossa Senhora do Livramento, no Mato Grosso. E a prova disso seria essa foto em questão, porém ela tá em qualidade muito baixa e não dá pra identificar se é realmente ele na foto. Pode muito bem ser só um cara aleatório. Na minha opinião, eu acho que quem pensou em toda essa teoria bizarra tava muito na noia. Mas por incrível que pareça, tem um livro sobre esse assunto. Enfim, né? Só vamos pra próxima que é melhor. João Acácio Pereira da Costa nasceu no dia 24 de junho de 1942 em Joinville, município de Santa Catarina. Com apenas 4 anos de idade, ele se tornou órfão, pois sua mãe fugiu de casa, levando apenas as filhas com ela. Ele e o seu irmão mais velho, Joaquim Tavares Pereira, foram então criados pelo pai. Porém, infelizmente, o pai acabou falecendo de tuberculose, então eles passaram a ser criados pelo tio. E bom, eu tô contando sobre o passado de um criminoso, então você já deve imaginar que a partir daí só teve coisa ruim. Logo no ano em que foi preso, ele relatou que ele e seu irmão sofriam constantes abusos físicos e psicológicos desse tio, incluindo até mesmo trabalho forçado em troca de comida. Fora que esse tio só aceitou criar eles porque ele recebia uma grana do governo pra isso. Como o pai havia morrido de tuberculose, o tio meio que tinha medo que as crianças também tivessem a doença e acabassem contaminando ele. Daí por isso ele fazia as crianças dormirem do lado de fora da casa. Caralho, filho da puta, né, mano? E foi daí que o João começou a cometer pequenos furtos. Ele roubava toalhas e cobertores dos varais da vizinhança pra conseguir se cobrir e não passar frio à noite. E pra piorar, esse tio filho de uma puta ainda impediu os meninos de irem pra escola, pois segundo ele, isso iria gastar muito dinheiro. Nossa. E gente, eu sei que nada justifica que a pessoa cometa crimes e tal, mas você tá entendendo a situação? Daí chegou uma hora que o irmão dele meio que cansou de tudo isso e acabou fugindo de casa, fazendo o João, que não tinha mais ninguém, não queria ficar sozinho com o tio, acabar fugindo também.
também. E vivendo nas ruas, ele fazia vários bicos e também cometia furtos pra tentar sobreviver. Nesses tempos, ele chegou a ser abusado por garotos mais velhos e aparentemente foi a partir disso que seus piores instintos começaram a despertar. Ele foi preso pela primeira vez no ano de 1954 por roubar uma TV que logo acabou devolvendo e por isso conseguiu se livrar. João chegou até tentar sair dessa vida de furtos, indo atrás de trabalhos honestos, mas não demorou muito pra ele voltar a roubar. E foi daí que o nível de seus crimes se elevou pra joalherias, porém um amigo acabou dedurando ele e o João foi preso, condenado agora a cumprir uma pena de 3 anos de cadeia. Mas ele não cumpriu, pois logo depois ele fugiu. E novamente ele voltou a cometer roubos, só que ele acabou sendo pego de novo e ele descobriu também que herdou a tuberculose de seu pai. Daí ele acabou fugindo da prisão mais uma vez e buscou se tratar às escondidas. Um tempo depois ele foi morar em Blumenau, município de Santa Catarina. Uma vida nova, ninguém o conhecia e ele até mesmo arrumou uma namorada. Mas não demorou muito pra ele ser preso mais uma vez, novamente por roubar uma joalheria. Ou seja, né, o cara meio que nunca conseguia parar. Foi aí que ele fugiu pra São Paulo, onde conheceu um parceiro de crimes. E meio que agora os crimes de João escalaram pra roubos de mansões. Pra sorte dele, seu primeiro roubo deu certo, então ele se especializou em roubar mansões. E foi assim que ele começou a conseguir dinheiro pra viver uma vida de luxo. Ele alugava noites em hotéis, onde as pessoas pensavam que ele era algum tipo de rockstar da época, pois o mesmo sempre levava uma guitarra com ele, que ele obviamente tinha roubado. Ele alugou um apartamento em Santos, onde usava a desculpa de que era filho de um fazendeiro, pra que assim ninguém suspeitasse de onde vinha toda aquela grana dele. Sempre atuando como um bom moço, elegante, bem vestido, e há relatos que nessa época foi que ele começou a desenvolver sua obsessão pela cor vermelha. Isso talvez se deva a ele ter possuído uma clara inspiração no Carol Chessman, mais conhecido como Red Light Bandit, ou em português, o Bandido da Luz Vermelha, um famoso abusador assassino dos anos 50, que utilizava uma lanterna com luz vermelha para aterrorizar suas vítimas. E o João foi se tornando basicamente uma cópia desse cara, se comportando e agindo exatamente como ele, principalmente na forma de cometer seus crimes, pois nos assaltos em que ele fazia, ele começou a também utilizar uma lanterna com luz avermelhada e foi daí que seu apelido surgiu, mas ainda assim sendo uma cópia. E a forma que ele confundia a polícia era um tanto interessante. Ele se passava por 4 assaltantes diferentes, assim parecendo que havia vários e não só ele ali agindo sozinho. O bandido incendiário, que tocava fogo nos corredores das casas pra provocar o pânico e acordar os moradores. O bandido mascarado, que roubava joias. O bandido macaco, por usar um macaco de carro para abrir as janelas. E por último, o bandido da luz vermelha. Os assaltos dele aconteciam até 4 vezes por semana, sempre das 2 da manhã até as 4 da madrugada. E acreditem ou não, mas isso se repetiu por quase 5 anos. E ninguém pegava mais esse cara, mano. E por todo esse tempo, ele foi muito temido pelas pessoas. Imagine como era viver nesses tempos com esse cara solta. E principalmente se tu fosse algum rico. Foram 5 anos de assaltos e homicídios atribuídos a ele. O bandido da luz vermelha em específico, sempre nas últimas horas da madrugada, cortava a energia das casas na qual ele ia roubar. Ele usava um lenço vermelho para cobrir seu rosto e a sua lanterna de luz vermelha. Porém, no dia 8 de agosto de 1967, o João finalmente foi preso em Curitiba. Tudo após a polícia descobrir a sua identidade falsa, que ele se passava por um tal de Roberto da Silva. Ele foi condenado por nada mais nada menos que 4 assassinatos, 7 tentativas de homicídio e 77 roubos, pegando a pena violenta de 351 anos, 9 meses e 3 dias de prisão. Entretanto, após ele cumprir 30 anos, ele foi solto no dia 26 de agosto de 1997 e retornou para Joinville. E acreditem ou não, mas ele virou um tipo de celebridade, com direito até a dar autógrafos. Porém, no dia 5 de janeiro de 1998, apenas 4 meses após ser solto, João Acácio Pereira da Costa foi assassinado durante uma briga de bar. E esse foi o fim do homem que, por tanto tempo, aterrorizou madrugadas aqui no Brasil. Se você gostou do vídeo, compartilha aí, porque deu muito trabalho pra editar. Só isso mesmo, tchau. Oi, meu último vídeo tá bem aqui, ó, se você quiser assistir.